nossa aula. O professor tem a oportunidade de estar, então, com vocês, senhorita Sara, a Luíse, né, sempre nos acompanhando, a Alice também, a todos aqui presentes. Boa tarde. Abre o microfone aí, diz aí para o professor boa tarde. Abre a câmera aí também, diz para o professor boa tarde. Bora! Cadê vocês? Boa tarde, senhor. A câmera Beleza? você vai ficar no desejo aí, porque o cabelo não tá bom hoje, não. Então. Beleza, hoje foi meio desafiante, né? Aqui o trânsito para chegarmos, mas chegamos e vamos juntos. Sara, tudo bem com você? Sim, professor. Muito bem-vinda à aula. Alice, bem-vinda à aula. Tá? Eu peço de todo o coração aqui, ó, de coração, vá divulgando. Olha, o professor está online. Essa aula é uma aula diferenciada, porque você sabe a conexão, então saímos um pouquinho do conteúdo ali tradicional da apostila, vamos aqui avançando no conhecimento, então dá um toque. E hoje, com a chegada aqui da Maria Eduarda, boa tarde, Maria Eduarda, bem-vinda. Beleza? Raquel chegando também. Olha, hoje nós vamos unir geografia e matemática. É possível? Né? A união, a interdisciplinariedade é muito bem-vinda, ainda mais na análise das questões aí do Enem. Galera chegando, que bom. Raquel, seja bem-vinda. Nosso coordenador aqui do Conexão, professor Malton, também presente. E vamos lá, vamos mandando ver aí, divulgando. Galera, antes de tudo, vamos fazer uma oração. Convido você a estar em oração para juntos aí buscarmos a orientação do nosso Deus. Feche seus olhos, vamos orar. Querido Senhor Deus, nós muito te louvamos e agradecemos pela vida, pela saúde, pelas bênçãos que o Senhor nos dá. Obrigado ao Senhor Deus pela vida de cada um que está conosco no Conexão nesse momento, aqueles que assistirão posteriormente a essa aula também, seja conosco, com os nossos objetivos, abençoe a galera que está focada no Enem, que tenha sucesso em relação aos objetivos de vida, assim abençoando também as nossas famílias. Nos abençoe em relação ao conhecimento dessa tarde, no nome do Senhor Jesus. Amém. Bora lá, galera, agora vai, senhores e senhoritas. Enquanto isso, Lucas Santos chegou na área. Boa tarde, Lucas. Boa tarde, Pedro Rubio. Olha lá, vamos lá, galera. Então, temos Café presente. Ó, abre o microfone e diz quem é do Café, quem é do Kite, quem é do Café C. Beleza? Vamos lá. Eu quero ouvir qual vai ser o maior assim. Beleza? Vamos lá, então, senhores e senhoritas, começando aqui, ó. Né? O professor tá mandando aqui um salve direto às instalações do Café, então bora lá. Galera do Café, abre o microfone aí e diz que você está presente, diz eu. Beleza, Pedrão ali, Alice, eu sei que também, né, deu toquezinho. Agora vamos para Itajaí. Galera de Itajaí presente, abre o microfone, é você que vai passar no Enem, é você que vai mandar ver. Então abre o microfone e diz eu! Representando aqui, né, pô? Beleza, Luiz, representando, tá aí. E agora, representando o Café C, bora lá, representando o Café C, abre o microfone aí também, eu tô falando com o Lucas, e se tiver mais alguém, de repente, diz, você que vai mandar ver no Enem, abre o microfone e diz eu. Tamo aí, professor. Galera, muito bom. É isso, tá? Eu estou com a galera de qualidade aqui, tá? Porque aquele que é o teu concorrente aí não está perdendo tempo, não está dormindo, não está cochilando, não está vendo a sessão da tarde, sei lá o quê, malhação, essas frescuradas aí. Ô, senhor Pedro, seja bem-vindo, vamos nessa. E agora, sem mais, né, delongas, vamos para o nosso aulão de hoje. E eu quero participação, hein? Participação. Bora lá. Sim, aulão Enem Conexão hoje, dia 22 de outubro, né?
beleza? De 2020. Ok, né? O professor ali deu um ok 2020, atualizando. Atualidades e geografia andam juntas, sempre juntas, e como que nós vamos lançar aqui os conhecimentos geográficos para análise matemática? Daqui a pouco, nosso glorioso professor Charles estará chegando aqui na área para juntos conversarmos. E aí, lembre-se, nós fizemos uma casadinha aqui, um combinado aos conceitos que o professor vai trabalhar, tá? O professor Charles estará trabalhando nas questões que muitas vezes podem aparecer dentro de ciências humanas, mas com conhecimento matemático, ou dentro das ciências exatas, ali a prova de matemática especificamente, mas exigindo de você um mínimo aqui de conceituação das humanas, principalmente na geografia, tá? Quando nós falamos, já vamos aqui compreender para você, comemorar, ir bem e não, né, ter decepções ali na hora de uma análise. Lembra, né, as ciências humanas e suas tecnologias envolvem geografia, história, filosofia, sociologia e, né, o professor sempre coloca, aqui são as bases, os critérios que você tem que desenvolver como competências para ir bem no Enem, para dominar o Enem, para fazer bonito, ok? E aqui nós temos a palavra análise, tanto de mapas ou para gráficos, figuras, e por meio da interdisciplinariedade, você está ligado nas estatísticas, você está ligado em fórmulas, e sim, bota a mão na cabeça, porque a matemática é presente na geografia. Estatísticas, olha, hoje nós nem vamos aqui para o lado de cartografia, onde temos escalas, onde temos, lembra, a escala proporcionalidade em relação, né, o espaço real e o espaço representado em um mapa, ok? Não vamos falar hoje sobre isso, numa outra dobradinha podemos muito bem conversar. Não temos cálculos de fusos horários hoje e também não teremos aqui a questão relacionada à latitude, longitude. Ok? Então, fica tranquilo nesse sentido. Não. Corre atrás. Nada de ficar tranquilo. Beleza? Na próxima dobradinha, geografia e matemática, nós vamos trabalhar somente com isso. Cálculo relacionado à cartografia. Beleza? Escalas, fusos, latitude, longitude, coordenadas. Mas hoje nós vamos conversar aqui do período em que a geografia produziu muito conhecimento. Você sabe que a geografia, na sua história como uma ciência, passou por três fases, ok? A geografia, então, ela se desenvolveu na segunda fase, ali após Primeira Guerra Mundial, até a década de 70, aproximadamente, a chamada geografia quantitativa, ou também nova geografia, ou ainda chamada de geografia pragmática, onde o foco da geografia se tornou muito mais ligado aos números, análise de dados, estatísticas. É desse período que temos o surgimento do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas. E eu, quando cheguei na faculdade, eu pensei, me livrei da matemática, estou na geografia, coisa linda, né? CFH, é viajar, é fazer relações aí com as pessoas, é curtir a cultura, é entender a política. E numa das primeiras aulas, nós tivemos a introdução lá às questões de estatísticas ligadas à geografia, depois tivemos na cartografia, e aí, né, caiu a ficha que realmente existe uma complementariedade dos conhecimentos que nós trabalhamos e que nós não podemos fugir. De qualquer forma, na tua área, haverá um pouco de geografia, haverá um pouco de matemática, haverá um pouco de física, haverá um pouco de química e assim por diante. E por isso, o ensino médio é completo, ok? Te preparando. Lembre-se, já uma questão de atualidade. Ei, eu preciso de participação aqui. E seja bem-vinda a senhorita Vitória, que chegou, né? Está aqui conosco. Vitória, boa tarde, beleza?
Isso, Vitória. Vitória do Café está aqui conosco. Tá? Ah, beleza. Ok, eu vi aqui o professor Malton citando que você estava presente aqui também na terça. Show, 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 show. Olha lá, galera. A primeira questão de atualidade. E minha pergunta. Os censos, né, realizados pelo IBGE, contagem geral da população, apresentando suas características e particularidades para análises futuras, né, embasamento de investimentos, enfim. O censo com C, lembra? Censo de contagem, não com S, que é de bom senso. O censo, ele acontece no Brasil num período de quanto em quanto tempo mesmo? Ai, ai, ai. Eu 10 em 10, não? Ah, opa, obrigado, Vitória. Senão eu teria que sair aqui buscar ajuda, ok? O censo do Brasil é decanal, a cada 10 anos, porém, o último censo ocorreu em 2010, tendo os dados divulgados em 2011, e veja, né? Censo atual suspenso, uma excepcionalidade, aguardávamos, assim, muito o censo com um novo perfil traçado demográfico do Brasil, suspenso, evidentemente, em decorrência das questões aí da pandemia Covid-19, para, a princípio, 2021. Tudo depende, né, de como ocorrer aí o andar da carruagem em relação à pandemia. Lembre-se, o professor falou de 3 fases da geografia, como ciência, não esqueça, primeira fase, geografia tradicional, ok? Ou a geografia tradicional, quando tivermos a metodologia geográfica estabelecida lá, século XIX, França e Alemanha. Vivemos a geografia, nova geografia, ou, né, como chamamos, teorética, quantitativa, beleza? Década de 30 até década de 70, onde se focou muito nos números, nas estatísticas. E hoje vivemos a chamada geografia crítica, não no sentido de falar mal, de criticar, mas de analisar e propor novos encaminhamentos, ok? Lembre-se, vai aparecer sempre para você, quando se fala da fase atual de geografia, o nome de um autor brasileiro que muito contribuiu, Milton Santos. Ok? Reconhecido internacionalmente, doutor honoris causa, enfim, tá? Milton Santos, grande geógrafo brasileiro, não vive mais, mas que contribuiu no momento da geografia crítica, que propõe a transformação além da análise da percepção do espaço geográfico. Bora lá então, galera, vamos nessa, juntos, ferramentas de análise, abre bem os olhos aqui para acompanhar o professor. Beleza, entre as ferramentas para embasamento das análises, nós temos que compreender, veja, temos aqui população mundial e também aqui a quilometragem, a área, né, desses países. Veja, índice de 2017, eu estou falando de população relativa ou população absoluta? Diz aí, abre o microfone. População relativa ou população absoluta que aqui está, galera? Absoluta? Beleza, isso aí, Vitória. William, seja muito bem-vindo, você que está nos acompanhando aqui também, que ótimo ter sua presença. População absoluta, o total. Lembra que população relativa é o mesmo que densidade demográfica, quando eu divido uma população pela área. Então, lembra, nós temos e ainda temos a China, maior país em população. Se eu tenho, né, se eu me refiro à população absoluta, eu uso o termo povoado ou populoso? Ajuda! E agora tem o senhor Cristiano junto. Boa, Cris! Ok. População Povoado. Absoluta é povoado ou populoso? O termo que eu utilizo. Vamos lá, Luiz, e vamos lá, Sara, vamos lá, Eu galera. acho que é povoado. Olha lá, olha lá, olha lá. Alguém pensa diferente? Lembra, para população absoluta, populoso, 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 população absoluta, populoso, ok? Os dois países mais populosos do planeta, China e Índia, não esquece. Chega aí, professor. Ó, quem chegou aqui já na parceria. Vamos nessa. Professor Charles daqui a pouco aplicando os conceitos. Galera,
populosos. Então, China, Índia, né? Os únicos dois, nós lembramos, com mais de 1 bilhão de habitantes, um número fora da casinha, totalmente. E lembra, nós tínhamos o Brasil quinto, já falamos aqui, deixou de ser o quinto, né? Estamos em sexto. Quem passou o Brasil? Paquistão. E já vamos assim ver. Mas olha, estamos observando ferramentas de análise. E essa ferramenta é um gráfico, beleza? Se eu não tivesse o nome do país aqui numa questão, e aí nós tivéssemos área, população e ainda, né, as barrinhas aqui indicativas, você saberia, porque você conhece da geografia. Quais são os 3 países mais populosos do planeta? Sem a identificação, beleza? China, Índia, Estados Unidos. Ok? Vamos nessa? Aqui temos a outra forma, uma ferramenta de análise comum para nós, base da geografia, os mapas temáticos. Qual é o tema deste mapa? Distribuição da população no nosso planeta. E através das cores analisadas na legenda, nós encontramos a distribuição dessa população. Quanto mais escuro, maior a quantidade, maior a concentração. Olha, estou falando em números, quantidade, por meio de uma qualidade, que são as cores diferenciadas, beleza? E, por fim, muito utilizado em vestibulares, em concursos e também no Enem. Qual é o nome dessa forma de representação aqui, galera? Abre o microfone aí e diz, vamos lá, galera. Vamos lá, Raquel, Cristiano, Pedro, qual é o nome dessa representação? Ai, Senhor, me ajuda. Ó, na foto tá anamorfose, então... Sim, claro, é uma anamorfose, tá aqui, não é porque então tá escrito, tá? Ó, anamorfoses. Nós temos o mapa do mundo aqui totalmente diferenciado. Por quê? A anamorfose indica essa modificação de forma, nada mais é do que a anamorfose, a concentração maior de população, China e Índia, beleza? Ok? Temos outras maneiras de representar como, né, essa figura que você visualiza pela quantidade China e Índia, ok? Chegando aos menores países em população absoluta. Dado atualizado, últimos dados aqui de população absoluta estimada, 2020, que o professor retirou. Então, você vê população, né, do país, country, e aqui a população, beleza? Brasil já aparece em sexto, esse é o ranking que a ONU trabalha com, né, em sexto, com uma população estimada próxima a 212 milhões. Alguns já estão citando 213, algumas reportagens, ok? Sendo ultrapassado pelo Paquistão. Então, lembra, os 10 países mais populosos: China, Índia, Estados Unidos, Indonésia, Paquistão, Brasil. Olha a Nigéria, que cresceu muito. Olha Bangladesh, que cresceu muito. Rússia perdendo espaço, México e outros países que eram muito populosos no passado estão caindo, assim como o Japão, assim como o Brasil está caindo também. E vemos alguns países em desenvolvimento crescendo, inclusive aparece a África do Sul, Tanzânia, Vietnã, ok? Próprio Egito, aqui Bangladesh, Nigéria. Galera, vemos então essa análise, mais uma vez, de um gráfico que nos mostra quão rapidamente a população mundial tem crescido. Aqui você percebe, a cada 5 anos, né, esse gráfico está demonstrando, lá em 1960, éramos cerca de 3 bilhões no mundo. Hoje, né, mais de 7,8 bilhões em 2020. A minha pergunta é, quando que nós ultrapassamos o limite aí de 7 bilhões, nos tornamos mais de 7 bilhões no mundo, ok? Qual foi o ano? Diz aí para o professor, Ano você que está participando. Não? Quando? Ano passado, não? Foi ano julho, passado? Ano julho passado? do ano passado. Ou esse Olha ano. lá, um pouco mais, galera, um pouco mais. O ano foi 2011. 2011.
ok? A tendência é que até 2025 nós estejamos chegando a 8 bilhões. A projeção lá em 2011 era de 2030. Olha o ritmo de crescimento, ok? Populacional. E já vamos discutir os motivos para isso. Mas antes, nós temos que relembrar e como cai no Enem aqui ou em vestibulares as teorias demográficas. Quantas são as teorias demográficas principais? 3. 3 principais teorias demográficas são. E aqui, né, professor Malton, vem aqui. Olha lá, nós temos uma teoria aqui, galera. Teoria, professor, qual é o nome dessa teoria aqui? É um nome maravilhoso, malthusiano. Teoria malthusiana! Era primo, era o ancestral aqui do Malthus. Chegando aqui. Veja, teoria malthusiana e agora ainda temos teoria neomalthusiana e a teoria reformista. O que são essas teorias? Quais são essas diferenças? Bora lá então com o professor. Vamos aqui, você pode participar, lembre-se, ok? Bora lá. Temos Charles Darwin também, beleza. Ok, deixa o professor voltar aqui então. Veja, nós temos a projeção da ONU aqui, nessa página do Face ONU Brasil, beleza? Nos trazendo então aqui crescimento mundial. Né? Lá em 2011, lembra? Lá em 2011, ó, chegando aos 7 bilhões, ok? Então, veja, lá em 1800 éramos menos de 1 bilhão de habitantes, o que elevou as condições para a multiplicação exponencial da população, que aqui estamos visualizando. Ok, essa multiplicação se deu pós-revolução industrial. Essa multiplicação se deu quando as condições médicas sanitárias ampliaram-se para a população. E essa população que dava a ter filho, só que, beleza, nascia muita gente, mas morria muita gente. E agora, com as melhorias no quadro sanitário e no quadro da medicina da saúde, da população, atendimento à gestante, enfim, condições contra a desnutrição, alimentação. Agora a população, ela continuou a aumentar, tá? Só que a mortalidade caiu abruptamente para esses países que chegaram a este nível de desenvolvimento. Com isso, tivemos, sim, essa multiplicação que chamamos, e o vestibular e o Enem vai chamar para você de explosão demográfica. Só que cada país passou por um momento de explosão demográfica diferente. Os países mais desenvolvidos, aqueles que se desenvolveram em relação à indústria, primeiramente, e ofereceram certa estrutura melhorada para a sua população, como os países europeus, foram os primeiros a passar pela explosão demográfica. Ok, o Brasil está finalizando aí o seu processo de explosão demográfica que foi no século passado iniciado, beleza? Então, olhando toda essa multiplicação de população para o mundo, surge um inglês que inclusive era um sacerdote anglicano, estudioso, economista, ele chamado de Thomas Malthus. Então ele desenvolve a teoria chamada de teoria malthusiana, que foi amplamente aceita. O que Malthus dizia? O bonitão aí dizia que, olha, a população ela está crescendo muito, muito. Ou seja, professor Charles, chega aí, vamos lá. Qual é esse conceito mesmo? População crescendo muito e a produção de alimento não crescia dessa maneira. Então, nós vamos para um conceito que ele emprestou da matemática, é isso? Sim, de PA e PG. Tranquilo, você ouve o professor Charles falando, PA e PG, e veja, dentro da geografia analisamos através desse recurso. E ele estava aqui, com essa ideia correta de acordo com o seu contexto. Veja, população multiplicando e o alimento não era possível acompanhar essa multiplicação. Veja,
o que ele errou? E ele dizia, ele então trazia a ideia da catástrofe, ok? Beleza? Da catástrofe para o futuro do mundo com a falta de alimentos. O que ele errou? Ele não considerou que nós teríamos, então, o desenvolvimento com a Revolução Verde, beleza? Chegando, então, também a população, a multiplicação dos alimentos. Então, lembra, senhores e senhoritas, com Professor, isso... Oi, sim, pode falar. O que aconteceu ano passado que eu confundi foi o Overshot Day, não foi? Isso, o Overshoot Day, o que é? O dia em que, né, se estabelece, de acordo com o ritmo de consumo dos recursos naturais, que nós já chegamos ao limite de consumo da população daquele ano. E cada ano que passa, nós estamos chegando a um Overshoot Day, né, mais cedo. Em 2020, ainda não tivemos a divulgação. No ano passado foi em meados de agosto, lembra, Vitória? E cada vez mais cedo, sendo o Emirados Árabes Unidos o primeiro país a chegar, já em fevereiro do ano anterior ao seu Overshoot Day, tá? O dia do limite já do consumo daquilo que se tinha para o ano. Qual é o ideal para o equilíbrio? Que nós consumíssemos no ano tudo aquilo que a natureza teria, entre aspas, eu estou falando dos recursos naturais renováveis, tudo aquilo que a natureza, que o nosso planeta, que o nosso geossistema teria a capacidade de naturalmente repor. Beleza? Esse seria o ideal. Vamos aqui voltar para as teorias demográficas. Thomas Malthus, então, ele não tinha razão, ele não contava com a Revolução Verde, mas sua teoria serviu de base para a próxima. A teoria chamada de teoria neo-malthusiana. E olha uma análise aqui da teoria de Malthus que sempre aparece. Então, você percebe crescimento, né? Crescimento, então, da população, ritmo acelerado. Enquanto isso, crescimento da fome, doenças, crises, mortes, também acompanhando o ritmo de crescimento da população, pois a produção de alimentos crescia de forma aritmética, na mesma capacidade aqui de produção de alimentos. Hoje, nós não temos falta de espaço para as pessoas no mundo. De acordo com a National Geographic, cerca de esses 7 bilhões de habitantes caberiam um ao lado do outro, ou com um espaço na península da Califórnia. Porém, beleza, então tá, vamos chegar aos 50 bilhões, aos 100 bilhões, coisa linda, temos espaço. O que nos compromete é o ritmo desenfreado, consumista, capitalista que temos, ok? Que nos leva a consumir, e de onde vêm esses recursos? Esses recursos não estão disponíveis para todos. E essa ligação que a Vitória muito bem fez, né, ligando o crescimento demográfico com o Overshoot Day, beleza, show de bola, ok? Estamos trazendo um elemento do inglês, né? Lembra que a gente trabalha aqui junto com a professora Cláudia também, podemos melhorar esse aprofundamento nas próximas aulas. Bora, galera, próxima teoria, então, não esqueça, o neomalthusianismo, ok? Ele vai falar assim, olha, os neomalthusianos, teoria que surgiu no início do século passado, mas que ganhou corpo apenas após aí a Segunda Guerra Mundial. Esses teóricos, eles culpam a miséria e a pobreza mundial pela grande população e propõem o controle, ok, demográfico, como controle de natalidade e a imposição do uso de métodos contraceptivos de maneira imposta, ok? Se propõe a propaganda de um modelo familiar específico de acordo com a necessidade do país. E nós vemos alguns países que, infelizmente, no seu histórico, inclusive com a ideia neomalthusiana, e você pode pesquisar aí no histórico, por exemplo, do Peru, da Colômbia, da Índia, 3 países ao menos, para você pesquisar, esterilizaram parte de sua população. No caso do Peru, é muito triste,
nós tivemos a esterilização de parte da população descendente dos nativos, para que essa população não crescesse. Veja, ok, vamos seguindo então, professor. Deixa eu só voltar aqui a nossa apresentação. Beleza, voltando. Senhores e senhoritas, contrária ao neomalthusianismo, ocorre a teoria reformista, ou também chamado de teoria marxista, porque é baseada nas ideias, né, aí mais sociais ou ligadas ao socialismo, propagadas a partir do marxismo, Karl Marx. E aí a teoria, ela diz o seguinte, ela concorda de alguma maneira ao citar a miséria, só que ela discorda totalmente. Ela não vai falar que o subdesenvolvimento é culpado pela grande população, superpopulação. Ela vai falar que o resultado do subdesenvolvimento é a superpopulação. Mas essa pobreza e esse subdesenvolvimento não devem ser tratados apenas com controle demográfico ou com controle de natalidade ou com a imposição de alguns métodos, mas deve ser tratado, por exemplo, com educação e com a distribuição de renda. Ok? Beleza? Então, nós temos 3 teorias demográficas, 3 teorias diferentes, as duas primeiras se complementam, e aí você pode ainda ouvir falar de econeomalthusianismo, mais um parente do malto, né? Veja, o econeomalthusianismo ou ecomalthusianismo é a teoria que diz, olha, há uma superpopulação no mundo e haverá uma catástrofe, pois não haverá condições, agora não mais pela falta de alimentos, mas não haverão recursos naturais para todos, beleza? Então aqui, galera, bora continuar aí com o professor. Analisando esse gráfico novamente, esse gráfico traz, então, você tem de um lado aqui a taxa, né, referente ao quantitativo de habitantes, e aí as linhas aqui demonstradas. Todos os países do mundo estão em uma das fases apresentadas por este gráfico. Aqui nós temos, então, o gráfico do desenvolvimento da demografia, que pode ser aplicado a qualquer país do mundo. A maior parte dos países, né, passaram já por essa primeira fase, o regime demográfico tradicional, lembra? Onde nascia muita gente, mas morria muita gente. Aqui, a transição demográfica, onde a explosão populacional é nítida. Natalidade continuou crescendo, mortalidade caiu muito fortemente. Com isso, olha o crescimento populacional. Esse crescimento nós chamamos de crescimento vegetativo. Não porque essa população está crescendo na selva, na floresta, não viaja. Crescimento vegetativo vem de crescimento natural da população, ok? É a diferença entre natalidade e mortalidade gera o índice de crescimento demográfico vegetativo, ok? Olha a matemática de novo. Diferença gerando um resultado. Certo, professor Charles? Beleza? Vamos nessa. E aí, a maior parte dos países desenvolvidos, ou melhor, todos os países desenvolvidos, nós podemos já afirmar que estamos no chamado regime demográfico moderno ou contemporâneo, que é demonstrado pela estabilização demográfica. Ou seja, caiu também grandemente a natalidade. Com o quê? Com o avanço da educação, com o planejamento familiar, com a inserção da mulher no mercado de trabalho, com a popularização dos métodos anticoncepcionais, contraceptivos, como preservativos e assim por diante, com a opção pela desvalorização em muitos países do casamento, e aí nós temos, então, o regime da estabilização demográfica, e o Brasil está nesse momento aqui, olha, se encaminhando, pois o crescimento demográfico do Brasil está caindo,
Beleza? Ah, professor, nós temos uma população que aumenta, a população absoluta. Não necessariamente o aumento da população absoluta corresponde aí ao crescimento vegetativo positivo. Beleza? Veja, segue aí com o professor, pode abrir o microfone se tem dúvida para participar. Tá? Deixa eu ver se chegou gente nova aqui conosco. Lucas Hernandes, um salve do professor, senhor Gilberto. Legal aí a foto, gostei. Um salve do professor aí para você também. Vamos seguindo aqui, bonitos e bonitas. Uma das formas clássicas de se analisar, então, uma população através também desse gráfico, chamado de pirâmide etária. Nítido. Nem sempre você terá aqui escrito masculino ou feminino, ok? Mas sempre do lado esquerdo, população masculina, do lado direito, população feminina. E aí nós temos análise. Veja, a Finlândia, país desenvolvido, 2019, consegui aqui para nós. E nós temos a distribuição, veja, a faixa etária variando de 5 em 5 anos. E aí nós temos um dos países de maior equilíbrio da pirâmide etária. E você consegue observar, inclusive, que a faixa de idosos aqui possui um equilíbrio muito considerável. Mas eu chamo a atenção. Como que de 70 a 74 anos nós temos uma queda considerável? E se você observar, isso acontece em outros países europeus também. E olha que a Finlândia não está tão ligada. E aí, um camarada muito bom pode formular uma questão fazendo essa intersecção aí para o seu Enem, para o seu vestibular. O que aconteceu há 75 anos atrás que influenciou diretamente nessa pirâmide, por exemplo, da Finlândia? Quem pode dizer aí para o professor? Bora, galera! Bora, galera! 75 anos atrás. Eu tenho alguém participando do chat? Segunda Guerra, sim. Beleza, beleza. Há 75 anos atrás, estávamos lá na Segunda Guerra Mundial, com muitas vidas sendo ceifadas ou a população tendo uma descontinuidade. Tanto é que, após a Segunda Guerra Mundial, esses países europeus passaram pelo chamado Baby Boom, ok? Baby Boom, não esqueça, o nome que foi chamado a essa fase. A galera voltou a ter filho de uma maneira assim, né, muito rápida e bombástica, por isso, boom, o professor Malton lembra aqui desse período, tá falando, tá? Ok? Então, no pós-guerra, nítido aqui sendo demonstrado. Galera, bora lá. Agora vamos comparar. Dá uma olhada. Qual país é esse? Sudão, 2019 também. Olha a diferenciação. País nitidamente desenvolvido, um país subdesenvolvido, clássico, Sudão, ok? E sua população como está, então, aqui demonstrada na pirâmide etária. Olha a imensa base dos sudaneses, tanto na população masculina quanto feminina. Nítida característica de um subdesenvolvimento, onde ainda morre, ou melhor, nasce muita gente, ou seja, a natalidade alta e a mortalidade acompanha. Beleza? A mortalidade é elevada e, com isso, nós temos essa pirâmide que caracteriza o subdesenvolvimento. Então, ao analisar as pirâmides, muitas vezes as questões de vestibular e Enem buscam na história, tá, da população desses países as informações para que você analise e discorra sobre essas pirâmides. Aí tem um site que traz esse site, depois você pode consultar as pirâmides de todos os países do mundo, conforme as informações que os governos ali publicam, ok? Beleza? Inclusive, nós temos as informações a nível mundial também. Galera,
Na estrutura demográfica, então, nós lembramos alguns termos aqui, ó, rapidinho, pinga-fogo com o professor, porque o nosso tempo não para, a rotação é contínua e aqui estamos. Lembra? População absoluta, total de população de uma área. Pode ser de um município, pode ser de um estado, de uma região, de um país, de um continente. Densidade demográfica, quando eu divido a população absoluta pela área. Cerca de 212, 213 milhões de habitantes do Brasil, divididos ali pelos 8 milhões, 500 e tantos mil quilômetros quadrados do Brasil. Eu tenho no Brasil um país pouco populoso, 24 habitantes por quilômetro quadrado, ok? Se nós formos comparar com países muito populosos, né, países aí europeus ou com o Japão, por exemplo, que possuem aí mais de 100, 150, 200, 300. Singapura, um dos países mais populosos do mundo, mais de 500 habitantes por quilômetro quadrado, ok? Veja, o superpovoamento é pautado nessa imensa concentração, então, populacional, gerando sempre mais problemáticas do que, digamos, uma qualidade de vida. Beleza? E o superpovoamento hoje está ligado ao subdesenvolvimento, onde esses países estão passando pela sua fase de explosão demográfica. Lembre-se, a taxa de natalidade, taxa de nascimentos, geralmente taxa de natalidade ou taxa de mortalidade, eu não tenho por cento, mas por 1000. A cada 1000 habitantes num período, quantos morrem? Quantos nascem? A taxa de crescimento natural ou vegetativo, que aqui conversamos, a diferença entre a natalidade e a mortalidade. Beleza? Temos diversos tipos de migrações. Toda migração, um deslocamento da população. Ok, mas eu vou lembrar aqui. Migração pendular, que tem aparecido bastante aí nos vestibulares e também, vez ou outra, no Enem. O que é migração pendular? Aquele deslocamento como um pêndulo contínuo. Trabalho em um município e resido em outro. Meu município dormitório, meu município de trabalho. E assim, nas grandes cidades do mundo, ocorre uma migração pendular que traz dificuldades, principalmente visualizadas no trânsito, na organização dessas cidades que geralmente ocorreram de maneira espontânea, não planejadas, ok? Lembre-se, êxodo rural, saída em massa do campo para a cidade em busca de melhores oportunidades da inserção. Por quê? Somente porque houve indústria nas cidades? Não, vamos ampliar. Lembra, lá no campo chegou a Revolução Verde também, substituindo mão de obra, ok, do campo pelas máquinas, pelas indústrias. E aí nós temos a questão de metropolização e os estudos demográficos do Brasil. Mais à frente vamos nos concentrar aqui e falarmos nos estudos demográficos do Brasil. Lembrando, aqui, ó, Brasil, análise de gráfico novamente. Índice, número, população absoluta estimada de 2017, porque a contabilizada foi em 2010, lembra disso. Galera, olha aqui para o professor. Maior estado, maior unidade federativa em número de habitantes. Você sabe, São Paulo, mais de 45 milhões. Nítida concentração industrial. Tá? E vemos o Sudeste, então, os 3 primeiros estados, São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro. 3 dos 4 estados do Sudeste são os 3 maiores em população absoluta do Brasil. Menor população absoluta, Roraima, 224 mil habitantes. Olha aqui para o professor. Lembra que nós podemos aplicar nas ferramentas de análise, olha, o mapa temático da distribuição da população brasileira, as cores denotando, então, a população, maior concentração, quanto mais claro, menor população, anamorfose da população no Brasil, dá uma olhada como ficaria o mapa do Brasil pela anamorfose, beleza? Isso aqui que você está observando. Curiosidade, geografia de Santa Catarina,
Beleza? Você que vai fazer o DESC ou a UFSC. Santa Catarina é qual estado em número de população do Brasil? Vamos lá, vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Para Santa Catarina, 10. É o 10º estado em número de habitantes do Brasil, com cerca de quase 7 milhões. Não vá confundir com bilhões aí, né? Fazer essa salada aí na cabeça. Santa Catarina, então, é o 10º estado em população. Mais meia hora, professor? Ok, vamos nessa. Veja, já caiu no Enem essa questão 2013, análise das pirâmides. Em outros anos também o professor só está trazendo subsídios. Vamos falarmos aqui de refugiados, galera. Mais uma anamorfose presente, então. Bora aqui com o professor. Primeiro, o que são refugiados? Não confunda refugiados com migrantes. De acordo com a ONU, refugiados são pessoas que estão fora de seu país de origem devido a fundados temores de perseguição relacionados à questão de raça, religião, nacionalidade, pertencimento a um determinado grupo social ou opinião política, como também devido a uma grave e generalizada violação dos direitos humanos e conflitos armados. Veja que um refugiado pode ser um imigrante, mas um imigrante não é necessariamente um refugiado. A situação de refugiado é diferenciada. Quais são os países que mais apresentam refugiados nessa anamorfose, ok? Que nos trazem os últimos 10 anos? Nitidamente a Síria, né? Seguindo aqui de outros países como Afeganistão, Somália, Síria, questão da guerra civil, né? Afeganistão, guerra que o Afeganistão passou também, guerra do Afeganistão, Somália, questão da fome, África subsaariana, né? As questões da miséria com essas pessoas migrando principalmente para onde? Para a Europa, e aí vemos toda a questão de xenofobia, mais uma questão de atualidade, de choque cultural. Nessa semana que passou, vimos, infelizmente, um professor de história na França, o que aconteceu, né? Por haver ali uma comunidade mais radical islâmica que não gostou da publicação da charge que ele realizou, e esse professor foi ameaçado, manteve sua publicação, acabou tendo sua cabeça decapitada. Triste, mas é a realidade. Choques culturais acontecendo. Veja, aqui, né, umas imagens de imigrantes, no caso da Síria, refugiados, né? Aqui no caso de Burundi, indo para a República Democrática do Congo também, por guerras civis presentes. Urbanização, o professor Charles vai trabalhar uma questão de urbanização com vocês. Quando nós falamos de urbanização, nós estamos falando, lembra, de maior concentração populacional em uma área, ok? Gerando infraestrutura, edificações. A urbanização no mundo, recentemente, galera, para você, talvez seja uma surpresa, para você que acompanha, tranquilo, mas recentemente nós passamos aí de 50% do mundo urbanizado. Não é porque o país tem uma grande população, como os 2 países mais populosos da Terra. Veja, os 2 países mais populosos da Terra possuem uma população urbana menor do que a rural. China, 42% de sua população é urbana. Índia, 29% da sua população é urbana. No mundo dos 7 bilhões e 800, nós temos 3 bilhões e 300 milhões urbano, ok? No meio urbano. Brasil, entre 85% e 86%. A cada 100 pessoas no Brasil, 85 moram nas áreas urbanas. Veja que o nosso índice de urbanização é superior, por exemplo, dos Estados Unidos, com 81%, ok? Superior da Alemanha, superior da França, mas, né, não significa necessariamente desenvolvimento um alto índice de urbanização, ok? Veja que, na realidade, desses últimos países citados, o estar no campo é algo até mesmo muito rentável, beleza? Veja, assim, nós estamos lembrando,
A ONU, em seu site oficial, nos estudos demográficos, prevê que até 2050 nós tenhamos cerca de 70% de urbanização no mundo. Mas, quanto menor a urbanização, maior o subdesenvolvimento. Eu tenho que estar ligado no contexto, ok? De cada análise. Esse mapa que o professor selecionou traz as áreas de maior crescimento populacional no mundo. Vemos, então, a África, especialmente subsaariana, para o sul-sudeste asiático. E aí nós vamos fazer uma ligação. Qual é o grupo religioso que mais cresce ou mais vai crescer no mundo? Ah, sim, o islamismo. Ah, mas por que a doutrina islâmica está crescendo, estão, digamos, evangelizando? Não, é porque a sua população está crescendo. A população aqui de domínio, né, da arabização, principalmente. Beleza? Então, nós teremos o maior crescimento do islamismo. Alguns conceitos muito importantes para finalizarmos. Lembre-se, em termos de urbanização, qual é a diferença entre metrópole, megalópole, megacidade, metacidade? Você sabia que existem metacidades, professor Charles? O que é uma metacidade? Cidades globais. Lembrando que meta tem a ver com número? Tem, né? Veja. Olha lá. Galera, lembra, a grosso modo, aqui estamos levando em consideração, né, não as especificidades das terminologias. Mas, a grosso modo, metrópole, toda a área urbana, toda a cidade com mais de 1 milhão de habitantes. E só vamos lembrar aqui para o Brasil, eu vou chamar de um município superior a 1 milhão de habitantes. Município, a área delimitada, cidade, a concentração urbana, ok? Uma megalópole. No mundo, atualmente, acredita-se que tenhamos 23 megalópolis. 23 megacidades. Megalópolis, corresponde à união de áreas de metrópoles. Como no Brasil, as áreas urbanas do Rio de Janeiro e de São Paulo, Grande São Paulo e Rio de Janeiro e municípios circunvizinhos estão, então, se interligando, conurbando-se. Eu não estou falando de reunião de corno, nada disso. Conurbação, ligação de áreas urbanas, beleza? Veja, agora, megacidades, eu estou falando daquelas cidades que possuem mais de 10 milhões de habitantes. São aí cerca de 23 no mundo, de acordo com a ONU. E metacidade, aquela com mais de 30 milhões de habitantes. De acordo com a ONU, nós temos, então, Tóquio como a metacidade. E veja que uma metrópole, megalópole, megacidade e metacidade não é sinônimo de cidade global, não confunda. Uma cidade global é aquela, pode ser menor, pode ser pequena, pode ser Berlim, por exemplo, tá? Veja, mas que tem influência em termos globais no jogo econômico da globalização, ok? Aqui o mapa bem legal com a distribuição das megacidades ao redor do mundo. Quais são? Bora lá! Nova York, Los Angeles, Cidade do México, Rio de Janeiro, São Paulo, Buenos Aires, aqui na América. Lá na África, Cairo, Lagos, Kinshasa, ok? Temos Moscou, Istambul, na Europa. E olha a concentração, então, sul asiático, sudeste e leste asiático. Toda essa galera aqui como, então, megas cidades. Lembre-se, a população, ela se divide em população economicamente ativa nos 3 setores da economia. Alguns defendem a ideia de 5 setores. No Brasil, a maior parte da população no setor de comércio e serviços, 59,9%, enquanto, diferente do que muitos pensam, o setor secundário é o último, o setor da indústria. O setor primário vem em segundo lugar, aqui bem pau a pau, digamos assim,
Setor primário, extrativismo e agropecuária, 20,9%. E setor secundário, 19,2%. Professor Charles, e agora é o último mesmo, né? Questão, não tenho mais tempo para avançar. Ele trabalhará uma questão sobre o desemprego que ocorre, beleza? No Brasil e no mundo. Desemprego, quando essa população economicamente ativa na faixa ali, né, em que nós não consideramos a infância e não consideramos os idosos, essa população está desempregada. E aí nós temos dois tipos de desemprego, lembre-se, o chamado estrutural e o conjuntural. Qual é a diferença? Estrutural, por exemplo, quando veio a Revolução Verde, pessoas substituídas por máquinas, desemprego estrutural, não tem mais como voltar. Desemprego conjuntural, desencadeado por um mau planejamento econômico do país, por uma situação política que será sazonal e remediada ou controlada caso o governo, né, tomem atitudes diferenciadas. Taxa de desemprego aqui demonstrada, então, nós temos junho, o Brasil chega à maior taxa de desemprego dos últimos tempos. Veja, nós estamos em junho deste ano, olha aqui, galera, a taxa de desemprego superior aos 12%. É claro que o desemprego tem a ver nesse ano como resultado da pandemia no Brasil e no mundo, mas não somente, nós já estávamos visualizando que o desemprego estava nessa faixa desde 2019, na casa de 12, 11, perigando chegar aqui aos 13%. No mundo, maior país em taxa de desemprego, agora 2020, estamos falando, esse é um outro site importante, a Bósnia-Herzegovina, professor Charles, 34% da população, a cada 100 pessoas da população economicamente ativa, 34 estão desempregados. Beleza? E o professor Charles estará trabalhando com você no PISA, o Programa Internacional de Avaliação dos Estudantes, que avalia os estudantes em leitura, matemática e ciências. Olha aqui a China e o Brasil, tá? Beleza? A China, primeiro país, e o Brasil, posição em matemática. Número 58, leitura, 55, ciências, no número 59. Ok? Galera, temos muito a avançar. O professor Charles ainda trabalhará com vocês questões de trânsito, ok? Análise, e temos também uma questãozinha ali que o Brasil, só para voltar aqui, está passando, né? Não vamos avançar, mas por um surto de febre amarela, ok? E por isso o professor Charles estará trabalhando aí com você. Ei, galera, olha aqui para o professor, 3 horas em ponto, estamos concluindo. Um salve para você, aqui com o professor. Opa, tô saindo. Ai, vou botar aqui a máscara aqui, porque... Valeu, tchau. Beijo. Uhul! 2 minutos para eles. 2 minutos. Tomar uma água e pronto. 2 minutinhos, toma uma água e volta.
Olá, senhoras e senhores! E aí, como estão vocês? Tudo bem? Hoje nós vamos ver, então, ali, ó, dando sequência ali a nossa aula do professor Tiago aqui, de Geografia. Muito bem. Mas antes, quero dar um recadinho para você. Hoje foi a última aula dessa segunda temporada do nosso cursinho Conexão, ok? Semana que vem já começa uma terceira temporada. Então, fique atento aí nas novidades que nós vamos ter, ok? O professor Malto vai dar mais recados para vocês. Mas, enquanto isso, nós vamos trabalhar ali com vocês a parte de estatística. Ok, gente? Vamos ver. O que você lembra de estatística? O que você lembra? Vamos lá, quero participação. Ah, eu lembro que tem que calcular média, eu tenho que calcular porcentagem. O que você lembra? Vai lá, quero ver de vocês. O que você lembra? Gráficos. Gráficos, muito bem. O que mais? O que eu posso colocar aqui? Tem a mediana, lembra? Moda. A gente tem que ver a parte de taxa de variação de um com o outro. É isso mesmo que a gente vai ver. Vamos ver alguns principais. Por exemplo, como é que eu calculo média de uma distribuição, de uma quantidade de informações? A gente soma todas as informações, né? Soma todas as informações e divide pela quantidade de informações que você tem. Como é que eu calculo mediana? Ixi, o que é mediana? A gente tem que achar quem está no meio. É só isso? É só isso? Eu tenho que colocar em ordem crescente. Então, se eu coloco em ordem crescente, quem está no meio é a minha mediana. E o que é a moda? A moda é aquilo que mais aparece na sua distribuição, certo? Nós vamos trabalhar essas três informações juntamente com porcentagem. Nós vamos ver alguns gráficos já relacionados com aquele conteúdo que o professor Tiago já deu a introdução para vocês, certo? Vamos começar com o primeiro aqui, ó, de taxa de urbanização, certo? Vamos pegar esse daqui, ó. Olha lá. A taxa de urbanização de um município é dada pela razão entre a população urbana e a população total do município, isto é, a soma das populações rural e urbana. Ele já deu essa definição para você no enunciado. Os gráficos apresentam, respectivamente, a população urbana e a população rural de 5 municípios. Aí ele nomeou esses municípios como 1, 2, 3, 4 e 5, de uma mesma região estadual. Em reunião entre o governo do estado e os prefeitos desses municípios, ficou acordado que o município com maior taxa de urbanização receberá um investimento extra em infraestrutura. Então, olha lá, eu tenho que analisar a taxa de urbanização. Ok. Aí ele me deu o gráfico à esquerda, de toda a população urbana dos 5 municípios, e o gráfico à direita, da população rural desses 5 municípios. Então, segundo o acordo que eles tiveram, qual município vai receber um investimento extra? Vamos analisar ali o que aconteceu ali, ó. Qual é o município que tem que receber um investimento extra? Segundo o nosso texto, está aqui, ó, aquele com maior taxa de urbanização. Como é que eu acho a taxa de urbanização? Volta no texto, olha lá. É a razão entre a população urbana, ou seja, a particular, eu quero isso daqui, sobre a total, ok? Essa é a ideia que nós vamos ter ali, ó. Então, eu tenho essa taxa sobre o particular, ou seja, eu quero saber a taxa de urbanização, então eu pego só quem está na parte urbana da cidade, sobre o total. Ah, eu quero saber só a taxa rural, então eu pego só quem está na parte rural. Então, vamos ver. Na primeira parte aqui que você tem aqui, ó, um exemplo. Como é que eu faria a taxa de urbanização, por exemplo, do município 1? Então, primeiro, eu tenho que saber qual é o total de pessoas, de população, desse município 1. Eu tenho 8.000 aqui que ficam na cidade, que é a população urbana, e tenho 4.000, que é o que fica na parte rural. Então, ou seja, nesse município 1, eu tenho 12.000 pessoas. Dessas 12.000, 8.000 estão na cidade. Então, eu ia fazer isso daqui, ó.
a taxa do município 1, então seria 8.000, que seriam os que estão na cidade, sobre o total. Isso me dá 0,6666666, que seria a taxa. Ou seja, se você quiser aqui ver em porcentagem, como que eu transformo aqui, gente? Vocês lembram? Como é que eu transformo aqui essa parte de decimal para porcentagem? Alguém lembra? Vamos lá. Quero ver. Como que eu faço? Cadê? Cadê, gente? Como que eu faço? Como que eu transformo decimal para porcentagem? Vamos ver se a Profiana sabe. Profiana, como é que eu transformo decimal em porcentagem? Será que, bom, porcentagem. O que eu faço? Como eu faço, Profiana? Lucas já falou. Qual que é? O que o Lucas falou? Ele falou que a gente tem que andar com a vírgula. É isso, Lucas? Vai, Lucas. Isso. Como é porcentagem, tem que andar 2 casas com a vírgula. Então, ficaria ali 66,6%. Quase. Isso aí, gente. Muito bem. Qual seria a taxa do segundo município, então? O total de pessoas que estão lá no urbano sobre o total de pessoas entre o urbano e o rural. Isso me dá um valor decimal 0,555, que em porcentagem seria 55,5%. A vírgula andaria 2 casas. Próxima. No terceiro município, o que está na parte urbana, sobre o total, isso dá 0,60. Opa, então quer dizer que até agora, quem está recebendo essa ajuda aí, ó, seria o terceiro município, que ele está com a maior percentual aqui, ó. Se eu andar 2 casas com a vírgula, dá 68%. Então, ele é o que está mais ali entre os outros. Vamos ver o quarto município. O quarto município, tendo esse mesmo raciocínio, ele teria 64%. E o quinto município, 58%. Então, ou seja, aquele que vai receber essa ajuda lá seria o município com a maior taxa urbana. Quem é esse maior município? É o município de número 3, porque ele apresenta 68,75%. Então, a nossa resposta ficaria a letra C. Ok, gente, esse daqui, esse primeiro, tranquilo, né? Vamos para o próximo. Desemprego. O professor Tiago já falou para você com relação a desemprego. E é óbvio que esse desemprego está relacionado a várias coisas. Você viu que ele falou que tem desempregos ali que são gerados porque as pessoas foram substituídas por máquinas. E ele também falou que às vezes o país pode estar passando por uma crise e que teve que ter uma coisa sazonal e que sim, ficou um monte de gente desempregada, teve que algumas pessoas serem mandadas embora. Mas aqui, por exemplo, no Enem de 2017, ele passou essa informação ali de um caso específico, de uma determinada cidade ali, das regiões metropolitanas, metrópoles, ele falou alguma coisa ali também, ó, de Recife, Salvador, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo, Porto Alegre, falou desses ali. Então, vamos ler ali, ó. O gráfico representa a taxa de desemprego, que está escrito lá em porcentagem, né, para o período de março de 2008, abril de 2009. Ok, então ele me deu aqui toda uma informação aqui, ó, que conforme foi dando o final do ano, aqui, ó, né, mês 12, por exemplo, de 2008, foi dando uma taxa de desemprego, ela foi diminuindo, ou seja, mais pessoas foram sendo empregadas. Mas começou o ano, nossa, aqui, ó, aumentou o desemprego, certo? Qual vai ser a nossa pergunta? A mediana dessa taxa de desemprego no período relacionado aqui foi de quanto? Aí é fácil. Se você não prestar atenção, você vai ser aquela pessoa assim, ó. Bom, mediana eu já sei que está no meio. Vamos ver quantas informações nós temos aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Bom, se a mediana tem que estar no meio, então vai ser mais ou menos ali entre a 7ª e 8ª posição. Aí você, todo feliz da vida, vem aqui
na 7ª e 8ª posição, que é justamente esses dois. Ah, mas os dois estão no meio, eu tenho que calcular a média dos dois, vai dar 7,6. E aí você acha, feliz da vida, que você está corretamente e marca a letra E, 7,6. Cuidado. O que faltou para eu acertar essa média? Alguém sabe? O que faltou? Mediana. Colocar os termos em ordem crescente. Perfeito, Luiz, isso mesmo. Eu tenho que colocar os termos em ordem crescente. Então, se você analisar ali, ó, qual é o menor valor que aparece ali, ó? Esse 6,8. Depois, 7,5, 2, 7,6, 7,7, 2, 7,9. Depois nós temos o 8,1, 8,2, tem 2, 8,5, 8,6 sozinho ali à esquerda, 8,9 e por último o 9. Você percebeu que ao nós colocarmos ali em ordem crescente, nem sempre eles apareceram em ordem crescente aí no seu gráfico. Então nós temos a ordem crescente agora colocada aí na sua tela. Todos eles em ordem crescente. Quem é que vai estar justamente no meio? Olha lá, o 7,9 e o 7,8. Esses vão estar exatamente no meio. E é com esses que nós vamos calcular a mediana. Então, a mediana seria, então, a soma desses dois dividido por 2, que dá 8. Bem diferente do 7,6 que a gente tinha visto. Que se não colocar em ordem crescente, você erra o exercício. Então, na nossa questão aqui, a resposta ficaria a letra B e não a letra E. Ok, gente? Por enquanto, vamos lá. Terceira questão. Ele falou também, o professor Tiago falou sobre trânsito. E é óbvio que quanto mais pessoas nós temos na cidade, mais elas vão querer ter algum meio de locomoção. Ou seja, de bicicletas, ou seja, de carros, enfim. E dependendo da situação ali, você tem, digamos, conflitos, digamos assim. Hoje, por exemplo, aqui na região da Grande Florianópolis, nós temos horários de pico, que você sabe que se você sair de um determinado horário, você chega. Se você sair depois de um determinado horário, você demora muito. Ali em Itajaí, eu acredito que tem problema também de tráfego, de trânsito ali. Confirma para mim, alguém lá de Itajaí? É isso mesmo? Tem problema ali de trânsito ali? Tem. Então nós temos ali problemas de horários de pico. E principalmente em algumas situações de centro, bairro, bairro, centro. Nós temos algumas situações assim. E este exercício 3 aqui, ele vai trabalhar justamente essa parte de trânsito. Vamos analisar ali, ó. Caiu na Unesp esse ano e nós temos uma adaptada aqui, ó. A Companhia de Engenharia de Tráfego, 7, divulgou um estudo apresentando a mobilidade no sistema viário de uma da cidade de São Paulo. Um dos resultados desse estudo consiste na comparação da velocidade média do tráfego geral em um importante conjunto de vias, ou seja, no sentido bairro-centro, que está colocado aqui como BC, e no sentido centro-bairro, por exemplo, que está ali com as siglas CB, nos horários de pico dos períodos da manhã e da tarde de 2003 a 2007. Então, o gráfico apresenta esse comparativo. Vamos ver aqui, ó. Olha bem que você tem aqui, ó. Nós temos algumas situações aqui no gráfico da manhã. Você vê que na manhã nós temos a maior gráfico ali, a parte de cima de velocidades. Ali nós temos na parte de cima. Depois, na parte da tarde, pode ver, ó, que a velocidade diminui, certo? Perfeito. De acordo com o gráfico, em apenas um dos sentidos de um determinado período, foram registradas seguidas reduções anuais no tempo médio de deslocamento ao longo das vias. Comparando 2017 com 2013, nós tivemos uma redução de tempo de deslocamento nessas vias em porcentagem, que é de aproximadamente quanto? Bom, então ele disse no gráfico, coloquei o gráfico novamente, e aí ele disse isso daqui, ó. A redução do tempo de deslocamento dessas vias. E foi falado que teve uma redução constante
Aí você que é desatento, eu vou voltar aqui no texto. Olha aqui, ele falou aqui que em apenas um dos sentidos, em um determinado período, foram registradas seguidas reduções anuais de tempo médio. Então, teve redução, 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 redução. Aí você que não prestou atenção ali no gráfico, do que está dizendo as informações do seu gráfico, você vai achar uma coisa difícil. Espera lá. Se teve sucessivas reduções, espera aí, esse aqui estava 27, 25, 29, aí reduziu. Esse outro aqui pegou e reduziu. E esse outro pegou e reduziu. Esse aumentou. Mas ele falou que tinha só em um dos sentidos. Eu tenho 3 coisas que estão descendo e uma que está subindo. Vamos interpretar. O que está subindo aí, olha no gráfico. É o que, gente? É a velocidade que está aumentando. Então, se eu tiro do texto aquela informação ali, ó, que a redução do tempo de deslocamento redução do tempo, se eu diminuo o tempo, eu faço o quê? Eu aumento a minha velocidade no meu trecho. Então, o único trecho em que eu tive redução do tempo é aquele trecho em que a minha velocidade aumentou. Ah, faz sentido. Então, o único trecho que eu tenho é esse aqui, ó, no sentido centro-bairro, pela manhã, em que a velocidade vem aumentando gradativamente aqui, ó, ano a ano. Foi isso que ele disse. Agora, ele quer que eu compare 2017 com 2013. Ou seja, eu vou ter que comparar. A minha velocidade inicial era 18,1, que estava aqui. A minha velocidade final era 23,8. Então, a ideia aqui, eu vou ter que ver quanto que variou de 23, quer dizer, de 18,1 até 23,8, qual foi essa diferença sobre o total. Que total? O que estava antes. Qual é o que estava antes? Era o 18,1. Ele foi para depois 23,8. Então, que conta que eu vou ter que fazer? Primeiro, eu tenho que lembrar que velocidade é ΔS sobre ΔT. Olha a física aí embutida. Mas se eu trocar a velocidade pelo tempo, ali os dois, eu tenho que o tempo é ΔS sobre a velocidade. Então, na verdade, o que nós vamos fazer aqui, ó? A redução que nós vamos fazer aqui seria a variação da velocidade aqui, menos a velocidade 1, sobre o tempo. Ou seja, eu vou ter que trabalhar isso aqui, transformar isso pelo tempo. A diferença de tempo sobre o tempo inicial. Como é que eu tiro MMC quando eu tenho duas coisas aqui, que, por exemplo, são em decimais, e eu não consigo fazer ali a parte de fatoração? Simples. Você pode simplesmente multiplicar as duas. Olha aqui, ó, 23,8 vezes 18,1. E quando você pega isso e divide por 23, que é esse que está aqui, vai sobrar o 18, que multiplica com o S. Quer ver? Vamos fazer aqui passo a passo? Olha aqui, ó. Eu tenho o 18 e o 23 que estão multiplicados. Quando eu divido aqui com o 23, vai sobrar o 18. Como eu vou ter que pegar e multiplicar com o de cima, 18 vezes o ΔS, vai ficar o 18,1 ΔS. A mesma coisa acontece se eu fizer com esse 18 ali, ó. Eu vou pegar o mesmo valor que estava aqui, vou lá dividir por 18, vai sobrar quem? O 23. Quando eu pego o 23 e multiplico pelo de cima, vai ficar 23 ΔS. Acompanharam aqui? E o de baixo, simplesmente eu copio, que é o que estava antes. O que nós temos aqui agora, que está igual nos dois termos. Eu tenho ΔS e tenho ΔS. Eu posso colocar ele aqui, ó, em evidência. E aí, a diferença que eu tenho desses dois aqui, eu posso colocar... Deixa eu apagar agora tudo que eu fiz aqui para eu poder mudar a minha tela, né? Aí, eu posso fazer assim, ó. Copiei o que a gente tinha na tela passada.
O que eu vou fazer aqui, ó? Eu posso fazer isso aqui. Como eu tenho uma divisão de duas frações, por exemplo, eu mantive a de cima do jeito que estava. E só peguei esse daqui e multipliquei pelo contrário, aqui, pelo inverso. Isso faz com que eu consiga cancelar os ΔS e também simplificar o 18,1. O que sobrou na parte de cima? 18,1 menos 23 vai dar negativo aqui, ó. Então, essa informação, dividido por que sobrou 23 aqui, ó, me chega em menos 23,94. Ou seja, quando transformo em porcentagem, eu tenho uma redução, por isso que deve esse negativo, de 23,94%. Ou seja, o tempo que eu gastava diminuiu. Então, se nós formos levar em consideração aqui 23,94, como é aproximadamente, eu posso colocar ali em 23,9. Ok? Tudo bem esse, gente? Alguma dúvida até aqui? Tranquilo esse? Deixa eu ver se tem alguém aqui no chat